O ano de 2021 marca os 150 anos do nascimento de Rosa Luxemburgo. Como não é possível ignorar ou apagar a história, a burguesia tenta ludibriar as verdadeiras lições de Rosa, bem como as verdadeiras lições legadas pelos revolucionários. O capitalismo tenta de alguma forma transformar a imagem de Rosa Luxemburgo em um produto vendável. Em especial, tenta marcar Rosa como uma crítica da Revolução Russa de 1917, o que, vindo da propaganda burguesa, é a mais pura difamação. Por outro lado, alguns movimentos vinculam a imagem dessa grande revolucionária alemã ao feminismo. Teria sido Rosa Luxemburgo uma feminista? Como foi sua trajetória política e quais foram seus principais combates dentro da poderosa social-democracia alemã e da Segunda Internacional? Mas afinal, quem foi e pelo que lutou Rosa Luxemburgo? Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar, a partir de agora, o 33º episódio do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. No episódio de hoje, dedicado à trajetória e às lutas de Rosa Luxemburgo, aos 150 anos de seu nascimento, eu recebo novamente a camarada Maritânia Camargo, professora do ensino médio da rede estadual de Santa Catarina e dirigente da esquerda marxista em Joinville. Saudações, Maritânia! Oi, André. Queria agradecer, poder participar mais uma vez desse podcast, dizer que me parece que essa é uma ferramenta que tem sido muito importante na formação dos militantes revolucionários e que hoje eu posso dizer que são dois prazeres. Uma de participar do podcast e o segundo prazer é eu poder mais uma vez falar da Rosa Luxemburgo. Então, muito obrigada pelo convite. Maritânia, antes de iniciar a nossa conversa de hoje, vamos com o bloco Nossas Lutas, onde a camarada Jaqueline Takara vai nos dizer como foram as atividades do 8M organizadas pelo movimento Mulheres pelo Socialismo e o que mais vem pela frente nesse mês de março. Nossas Lutas, a esquerda marxista na luta de classes. Olá, meu nome é Jaqueline, do Movimento Mulheres pelo Socialismo de São Paulo. No dia 6 de março, realizamos uma importante atividade nacional que discutiu o impacto da pandemia para as mulheres trabalhadoras, o direito ao aborto como reivindicação histórica e a importância da organização independente das mulheres trabalhadoras. Foi um encontro online com participação de camaradas da Corrente Marxista Internacional, como Flora Esteves, dos Estados Unidos, Fiammetta Fossati, da Itália, Carolina Fonseca, também da Itália, e Arielle Eftin, da Argentina. O Mulheres pelo Socialismo de São Paulo organizou pelo Google Meet uma plenária aberta para discutir, debater e também divulgar a campanha pelo direito ao aborto seguro, legal e gratuito. O nosso calendário é extenso e agora no dia 17 de março temos uma outra atividade com o tema A Luta das Mulheres e a Representatividade na Perspectiva Marxista, às 19h30 pelo Google Meet, e no dia 31 a atividade que vai discutir a crise capitalista e o impacto da pandemia na vida de jovens trabalhadoras, também às 19h30, um encontro online organizado pelo Mulheres pelo Socialismo de São Paulo. Para quem é de outro estado, é importante também olhar o nosso calendário no blog Mulheres pelo Socialismo, as nossas redes sociais, o site da esquerda marxista, que lá também serão divulgadas as outras atividades. Komm, wir treiben die Liebe
Maritânia, para iniciar essa nossa homenagem aos 150 anos do nascimento de Rosa Luxemburgo, dá um panorama pra gente de como foi a sua infância e juventude. Como foi o seu primeiro contato com o movimento operário e como ela passa a integrar a poderosa social-democracia alemã. Eu queria começar dizendo que, de modo geral, as pessoas elas conhecem a Rosa Luxemburgo pela nacionalidade alemã, por conta de ela ter ficado muito conhecida na social-democracia alemã. Mas a Rosa não era alemã. Ela nasceu na Polônia, numa pequena cidade que era a antiga fronteira da Polônia com a Rússia, e ali ela ficou até os seus 3 anos de idade. A Rosa era de uma família judia, pobre, e fez parte, na sua adolescência, de um grupo muito seleto daqueles jovens que tentavam se livrar das estreitezas da opressão que os judeus eram submetidos naquele momento. Em Zamość, a cidade onde a Rosa vivia, muitas famílias elas tinham simpatia pelas ideias ocidentais e progressistas. E a família da Rosa era uma dessas, Era uma das ilhas progressistas dentro da pequena cidade. Os pais da Rosa eram muito cultos. O avô propiciou estudos aos filhos, O pai estudou em Berlim e o pai teve acesso, às ideias liberais, as concepções liberais, e era um progressista. Imagina-se que o pai nunca teve, não chegou a ter um contato com as ideias socialistas mesmo, não tem registros disso. Além disso, a família era muito voltada à literatura, tinha uma simpatia muito grande pela literatura ocidental. Então, desse contexto, o que sabe-se é que a Rosa teve muito acesso à informação, à cultura, às artes, de modo geral, já dentro do ambiente familiar. Os detalhes da infância, da juventude, eles são pouquíssimos, porque a Rosa sempre foi muito discreta com a vida pessoal, mas algumas coisas elas ficam muito claras no decorrer da sua vida política. Então, o gosto pela teoria e pela literatura fica muito visível em toda a obra da Rosa. Quando a Rosa completou 3 anos, a família já vai mudar para Varsóvia. Então, aparentemente são 2 elementos. Um elemento é que o pai queria propiciar estudos melhores, do que a pequena cidade podia promover aos filhos. E também tem registros de que, naquele momento, a família passava por grandes dificuldades financeiras. A Rosa, já desde o início, da vida escolar, vai sofrer muita opressão por ser judia e, com certeza, isso vai encaminhar ela para o caminho da luta. As ideias liberais e progressistas da família, elas vão se unir, aí a partir do momento que a Rosa entra na escola, com as ideias dos movimentos revolucionários socialistas que estavam nascendo entre a juventude intelectual em Varsóvia. O reino da Polônia era pequeno para Rosa e ela é atraída para um dos principais centros políticos do Movimento Internacional dos Trabalhadores naquela época, naquele momento, que é a Alemanha. Para isso, a Rosa vai recorrer a um casamento falso, então ela casa-se com o Gustavo Lübeck, que era filho de um velho amigo, para que ela não tenha problemas com a polícia alemã. Então ela entra na Alemanha e começa a militância na social-democracia, já com a nacionalidade alemã. Essa jovem, que é muito jovem ainda, se movimenta com muita tranquilidade entre os quadros históricos do SPD e ela tem total segurança nos debates, nas discussões com os quadros como Augusto Bebel, Paul Singer, Franz Mehring. Vai constituir já logo no início uma relação que vai ser até o final da vida com a Clara Zetkin, que vai ser uma grande amiga, em especial na luta com relação às mulheres, elas vão estar juntas o tempo todo. Vai também com a família Kautsky desenvolver laços muito próximos e a partir daí, ela vai desenvolver então a militância na social-democracia alemã. Um dos combates mais intensos dessa grande revolucionária foi a luta contra o reformismo dentro da Segunda Internacional. Explica pra gente o teor desses grandes embates entre Rosa Luxemburgo e Eduard Bernstein. A disputa teórica entre a Rosa e o Bernstein é, sem dúvida, a disputa mais importante da social-democracia até a chegada da Primeira Guerra Mundial. E é fundamental que nós entendamos quais foram os caminhos que levam, a Rosa a escrever Reforma Social ou Revolução.
como que ela chega nessa obra e como que essa disputa, ela, na verdade, ela se estende no decorrer do século XX e como que ela chega aos nossos dias, inclusive. Então, essa é uma longa discussão, mas acho que é importante a gente pensar como que isso começa, né? Então, a Alemanha, no final do século XIX, ela vive um progresso econômico nunca visto até então. A ideia de democracia, ela se espalha. Isso reflete num aumento da participação dos trabalhadores, inclusive no parlamento, no caso da participação do Partido Social Democrata alemão. Para ter uma ideia, em 1893, o SPD consegue 23% dos votos no parlamento. Era algo nunca visto até então. Da mesma forma, os sindicatos crescem. Então, a social-democracia se transforma na própria internacional. Quando a gente fala da Segunda Internacional, parece que a gente está falando somente da social-democracia alemã, porque existia a internacional em vários países organizados. Mas o tamanho da social-democracia alemã era tanto que era o coração, digamos assim, da internacional. O salário dos trabalhadores experimenta um aumento também nunca visto até ali. A organização dos trabalhadores, a participação social dos trabalhadores aumenta muito. Com isso, obviamente, que surgem as ideias de que o Estado capitalista podia, portanto, prover a alegria e socializar as suas riquezas com os trabalhadores. E que, obviamente, se você chega nessa conclusão, você vai chegar na conclusão de que ele não precisa mais ser derrubado e que através de reformas os trabalhadores vão chegar no paraíso dentro do capitalismo. Na última década do século XIX, que esses combates teóricos eles vão acontecer de forma muito considerável. E isso não só na Alemanha, né? Mas ali ela vai ter uma expressão muito maior. Mas isso só vai tomar corpo de fato quando, em 1895, o Engels ele morre. Ele era o guardião, digamos assim, do marxismo. A partir daí, o Bernstein vai desvirtuar completamente os últimos escritos, os últimos trabalhos, inclusive, do Engels, e com uma autoridade, porque ele era um amigo íntimo, muito próximo do Engels, e, portanto, ele fica com essa imagem de que ele estaria autorizado a modificar a obra. Então, o Bernstein vai realizar a revisão do marxismo, vai escrever, então, uma série de artigos que vão culminar num texto que se chama Os Pressupostos do Socialismo e as Tarefas da Social-Democracia, e é a partir daí, né, que a disputa se cristaliza. O primeiro a atacar o Bernstein vai ser o Kautsky, outros membros, então ele chama para disputa, para briga, digamos assim, todos os grandes quadros da social-democracia naquele momento, e a Rosa então se prepara para o duelo, digamos assim, para o duelo teórico. É importante a gente observar que a Rosa, ela já em 1893, no relatório do Congresso da Internacional de Zurique, ela já fundamentou, teoricamente, a relação da luta cotidiana e a necessidade do socialismo. Aí ela está confrontando, na verdade, as correntes blanquistas. Então essas concepções, elas vão só se desenvolver melhor. Em 1899, ela vai publicar uma série de artigos e ensaios de combate às concepções do Bernstein, que são reunidos aí, então, num título que a gente conhece como Reforma Social ou Revolução. Né? Ela foi, sem nenhuma dúvida, a ponta de lança desse debate na Alemanha, né? Mas ela consegue, inclusive, ofuscar o Kautsky, porque a obra dela é muito mais forte. É importante agora a gente se ater um pouquinho, né, ao que a Rosa vai dizer em Reforma ou Revolução, né? Ela nunca foi uma adversária da reforma. Ela vislumbra na luta por reformas, obviamente, a melhoria das condições de vida, a proteção dos trabalhadores, a ampliação dos direitos democráticos nos ambientes do Estado burguês. Todo esse avanço, ela sabe
que as reformas podem promover, e ela defende que nós devemos estar em todas essas lutas. Inclusive depois o Trotsky, né, no programa de transição, vai falar isso novamente, né, vai explicar isso muito bem também, o papel de nós estarmos na luta cotidiana. Mas o que ela vai dizer? Ela vai dizer que essa luta cotidiana, ela é um treino para a organização da classe, para a organização dos trabalhadores, para que ele busque e se organize para o fim maior, que é a revolução. Então, em que nenhum momento da luta por uma reforma, nós podemos reduzir a discussão e ficar só na reforma. Que aquilo precisa necessariamente ser um momento onde os trabalhadores deem passos consideráveis e entendam a necessidade da derrubada do Estado capitalista, da transformação da sociedade. Essas ideias que no Reforma e Revolução vão ficar muito, muito claras. Então, a disputa entre o Bürgerstein e a Rosa, ela consiste basicamente nisso. Chama atenção, então, que essa disputa, ela é a disputa que faz com que, na prática, a Rosa seja assassinada. Porque no momento do assassinato da Rosa, o que estava acontecendo? De um lado, os espartaquistas estavam disputando o Estado na Revolução e queriam a tomada do poder, e do outro lado, as correntes reformistas estavam adaptadas ao Estado burguês, inclusive à monarquia, e é essa disputa que faz com que eles tenham que assassinar a Rosa, porque ela quer derrubar o Estado burguês. E é importante também que a gente observe que essa disputa teórica lá do final do século XIX, ela vai seguir até os nossos dias, né? É essa disputa que a gente vê hoje entre as correntes, as organizações revolucionárias, no caso a esquerda marxista, e a disputa com os reformistas que querem apenas colocar um disfarce no Estado burguês. E que hoje nem existe mais reformas, né? E sim contra-reformas. E mesmo assim, eles continuam querendo salvar o Estado burguês. Maritânia, como eu já disse na introdução desse episódio, a classe dominante se lança em um esforço de tentar de alguma forma transformar a imagem de Rosa em um produto vendável e enquadrá-la como uma feroz crítica da Revolução Russa de 1917. Isso é verdade? Houve, de fato, uma polêmica entre Lenin e Rosa Luxemburgo dentro do ambiente da Segunda Internacional a respeito dos métodos organizativos do Partido Russo. Explica pra gente como se deu essa polêmica. André, tu queres me dar trabalho nesse podcast? Porque essa é mais uma pergunta que precisaríamos muito tempo para falar sobre. Mas vamos lá. Então, né? Existiram divergências entre a Rosa e o Lenin? Existiram divergências. E aqui eu quero deixar muito claro que a envergadura política do Lenin e da Rosa não permitia que eles tivessem um comportamento de pequenos círculos, como diz o Lenin no texto Um Passo à Frente e Dois Passos Atrás. Não era possível isso, não era possível que eles se comportassem como dentro de um clube de amigos, ainda que eles fossem, e isso fica visível em cartas que a Rosa tem, que existisse um carinho muito grande entre eles, né, e uma admiração recíproca. Mas isso não tira, né, a necessidade de disputar politicamente aquilo que eles consideravam e defendiam, né? Então é verdade que existiram desacordos ao longo da vida deles e que esses desacordos foram utilizados muito bem pelos reformistas, pela burguesia, pelas feministas. Tudo é muito bem utilizado para aqueles que querem justificar alguma coisa com relação à Rosa. Uma das grandes discussões entre os dois foi a respeito da organização do partido. É verdade isso. Em 1904, Lenin vai publicar um texto que se chama Um Passo à Frente, Dois Passos Atrás, onde ele combate os acontecimentos do Congresso do Partido Social Democrata Russo de 1903. Aí, o Lenin especificamente vai tratar da questão da organização do partido. Ele é muito enfático com relação à forma, né, e os erros que foram cometidos no Congresso diante dessa organização. A Rosa publica uma resposta a esse texto em 1904, que, aliás,
né? Quero deixar aqui a minha opinião sobre isso, né? É um dos piores textos que eu já li da Rosa. Um texto agressivo, pobre, que inclusive desvirtua realmente o texto do Lenin. O Lenin faz uma réplica para Rosa, um tom, me parece, acima, inclusive, do tom dela, que já era forte o tom dela, né? Ao meu ver, a Rosa recua, não em textos formais, mas recua na prática do que ela colocou no texto. Em especial, depois de explodir a guerra e a forma com que ela defende a organização, inclusive, da Liga Espartacus. Mas essa disputa nunca foi finalizada oficialmente, ou seja, a Rosa nunca fez um texto dizendo, olha, aquele meu texto está errado. Também houveram outras disputas entre os dois, que não me parece uma disputa onde eles têm uma divergência sobre a questão geral da autodeterminação dos povos, mas tem uma diferença específica sobre a questão da Polônia. Bom, quando estoura a Revolução Russa, a Rosa saúda com entusiasmo, e tem textos que foram publicados, onde ela saúda com entusiasmo a Revolução, a direção do Partido Bolchevique e fala da coragem dos russos e que aquele exemplo precisa ser seguido. No entanto, a Rosa ela tem anotações dela, particulares, de críticas à forma de organização da Revolução Russa, em especial com relação à democracia. No entanto, a Rosa ela está fora, de longe, né? Ela está vendo de fora e com uma propaganda do imperialismo gigantesca, né? de combate à Revolução. Então, as anotações que ela faz, ela sabe que ela está vendo de longe. E ela guarda essas anotações. E ela não quer publicar. São anotações da Rosa. Acontece que, após o seu assassinato, essas notas são publicadas e aí tem críticas à forma de organização da Revolução Russa. E claro que, a partir disso, né, a burguesia, os reformistas utilizaram muito bem essas notas para desvirtuar que a Rosa defendeu de fato e para distanciar, digamos assim, a Rosa do Lenin. Então, é isso que ocorre, na verdade, com relação à questão da Revolução Russa. Importante a gente observar que as notas contêm críticas à Revolução Russa, elas foram feitas em 1918, com a Rosa na prisão. E a Rosa não publicou isso. E mesmo quando ela sai da prisão, ela não busca publicar isso. Essas notas só vão ser publicadas em 1922 pelo Paul Lévy, então com a Rosa morta, e que não há dúvida das intenções do Paul Lévy, que era justamente distanciar a Rosa Luxemburgo da Revolução. Era esse o objetivo. E com relação especificamente à democracia, isso é mais claro como objetivo do Paul Lévy. Maritânia, a Rosa Luxemburgo, nos anos áureos da social-democracia, foi um grande ícone da luta das mulheres trabalhadoras. Desse modo, muitas organizações tentam vincular a sua imagem ao feminismo. Rosa Luxemburgo era, de fato, uma feminista? Então, André, para a gente responder essa pergunta de forma muito objetiva, não, a Rosa não era uma feminista. Nunca foi. A Rosa era uma marxista. E essas duas coisas, elas não andam juntas. Não existe feminista, marxista, feminista. Não. Marxismo é uma coisa, feminismo é outra coisa. A Rosa era uma marxista. Alguns movimentos feministas, na atualidade, reivindicam a Rosa Luxemburgo como o seu símbolo, digamos assim. Um equívoco total. Um erro. E se a Rosa tivesse viva, com certeza ia combater isso. E por que ia combater? Porque o feminismo já existia nos tempos da Rosa. E já havia sido dividido, e de um lado já estavam as mulheres da classe operária, e do outro lado estavam as mulheres da burguesia que se reivindicavam do feminismo. Se hoje existe muitas mulheres, muitas jovens, que quando se deparam com o grau de opressão, quando elas querem combater a opressão, quando elas querem combater o Estado, quando elas querem combater todas as formas de opressão, elas se utilizam da palavra feminismo, isso é outra coisa. Isso é uma questão teórica que a gente obrigatoriamente precisa resgatar e discutir
com essas mulheres que elas são, na verdade, marxistas. Porque é o marxismo que vai fazer o combate contra o Estado e não o feminismo. Então, é importante que a gente vá realmente na obra da Rosa, busque, né, as informações, busque o que é o marxismo para a gente ter a compreensão de como isso não é só uma questão de palavra. Alguns querem dizer assim, mas é só uma questão da palavra. Não, não é só uma questão da palavra. É uma filosofia, né? Tanto o marxismo quanto o feminismo são ideias fundamentadas e que, como diz o Marx, a gente precisa chamar as coisas como elas são. Então, a mulher que combate o Estado burguês, todo tipo de opressão, ela é uma marxista. E era isso que a Rosa foi durante toda a sua vida. Maritânia, é sempre um prazer te receber aqui, ainda mais para prestar essa homenagem à grande revolucionária Rosa Luxemburgo, a Rosa Vermelha da Revolução. Considerações finais, camarada? Bom, para encerrar esse podcast, eu queria dizer que a força, a coragem, a eloquência, a paixão pela teoria, o bom humor e, em especial, uma relação íntima, inclusive com a literatura, para mim, isso tudo faz da Rosa uma inspiração sem fim na minha formação. E eu quero encerrar, então, esse podcast lendo um trecho de uma carta que a Rosa faz da prisão, a Mathilde Jacob, em 1915, ela está na prisão, porque num comício em setembro de 1913, em Frankfurt, ela apelou aos trabalhadores alemães que, caso começasse a guerra, ela apelou para que eles não atirassem em seus irmãos de outros países. Então eu leio um trecho da carta e agradeço mais uma vez a oportunidade de participar. Mas tudo isso não passava de bagatelas. E não se esqueça de que aconteça o que acontecer, a vida deve ser encarada com paz de espírito e alegria. E isso, mesmo aqui, eu tenho na medida necessária. Porém, para que a senhorita não faça uma ideia exagerada do meu heroísmo, quero lhe confessar que só a duras penas pude conter as lágrimas quando tive de deixar pela segunda vez naquele dia que me despissem até ficar apenas de camisola e me apalpassem. Claro que intimamente eu estava furiosa comigo mesma por causa dessa fraqueza, e ainda estou. O que também me despertou na primeira noite não foi algo assim como a cela da prisão e minha súbita separação dos viventes, não. Adivinhe, o fato de ir para a cama sem minha camisola e sem pentear os cabelos. Para que não falte uma citação clássica, a senhorita se recorda da primeira cena de Maria Stuart, quando tomam as joias dela? A citação: renunciar aos pequenos adornos da vida, diz a ama de Maria, Lady Kennedy, é mais duro do que suportar grandes provações. Dê uma olhada em Schiller, disse isso de modo muito mais belo do que eu. Obrigada pela participação mais uma vez. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz a icônica cantora alemã Nina Hagen, ainda nos anos em que vivia na antiga Alemanha Oriental e era acompanhada pela banda Automobil. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.